S de tan, 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 tan. Quando ouvimos falar de massagem tântrica, logo vem à mente aqueles toques a dois erotizados e S de sensuais. Ok, tudo certo quanto a isso, mas não é só. A prática da massagem tântrica vai muito mais. Pode ser uma terapia sexual para o autoconhecimento ou resolver disfunção erétil, dores durante a relação sexual, falta de libido, ejaculação precoce, entre outras coisas. Para explicar o que é e como é feita e os benefícios da massagem tântrica, recebemos a terapeuta Iranilde Brito, especialista em reabilitação sexual. Seja bem-vinda, estou morta de curiosa com relação a isso. Explica pra gente, Iranilda, primeiro, seja muito bem-vinda ao programa. O que é a tal massagem tântrica? É assim, há uma diferença muito grande entre massagem tântrica e terapia tântrica. Por exemplo, existem profissionais formados só em massagem tântrica, que pode durar em 60 minutos, meia hora, e existe a terapia tântrica, né? Que está dentro, a massagem tântrica dentro da terapia tântrica. Então, para quem faz terapia tântrica, ele vai pegar, provavelmente vai fazer uma anamnese, uma escuta terapêutica, que vai levar uns 30 minutos, como se fosse tivesse uma consulta com o seu médico. E além desse tempo, pegamos 30 minutos, vamos precisar de mais 60 minutos. Então, temos aí 90, né? Isso seria uma terapia adequada, um tempo adequado para fazer uma escuta e um tratamento de algum problema disfuncional nesse homem ou nessa mulher. Porém, a gente pode tratar, por exemplo, problemas que vêm de traumas sexuais, que infelizmente afeta muito homens e mulheres, apesar que a gente tem uma queixa muito grande de abuso mais para as mulheres, porém os homens sofrem sim, muito, né, no seu dia a dia, principalmente quando são crianças, são deixados com babás, ou algum adulto cuidou, como um tio, primo. Só que o homem, por ele ter um orgulho muito grande, ele acaba não falando sobre isso, ele guarda para si. Sim. Mas no consultório eu tenho muitos pacientes que eles vêm de abusos sexuais. Esses abusos faz com que eles tenham uma ejaculação precoce. Sim. Tipo, a gente tem, segundo a OMS, 2 minutos. Agora aumentou para 5. Porém, quem quer em uma relação sexual 5 minutos de ato sexual? E a pessoa ejacula. Um pouco mais, né? Precisa de um pouco mais para esquentar, entendeu? Aí tem a mulher. Aí dentro disso, você faz uma preliminar, ou às vezes nem tem uma boa preliminar, e o rapaz já ejacula quando sente o calor da vagina. Ou até mesmo na carícia, no beijo. Então, aqui a gente tem uma disfunção sexual orgástica, né? Sim, é um distúrbio orgástico, que pode precisar de um urologista, né? De um endócrino, psicólogo, psiquiatra. Depende muito da queixa que o paciente traz. Aí, como é que entra a terapia tântrica aí? Ela vai entrar para trabalhar a parte psicológica, a parte emocional. Não pode nunca descartar o tratamento convencional. Precisa ser trabalhado mutuamente, então precisa ter uma equipe multidisciplinar. Sim. E o terapeuta tântrico, ele vem justamente para isso, para ajudar, para resgatar aquela sensibilidade, aquela área adormecida que não é explorado. Por exemplo, os pés são extremamente orgásticos, as nossas mãos são orgásticas, porém precisa trabalhar. Então a tântrica, ela vem te reeducar. Ela vem te trazer para si, ela vem trabalhar seus chakras. Onde estão os nossos chakras? Estão distribuídos no nosso corpo. A gente tem milhares, porém existem os mais comuns, que são os 7, né? Temos a raiz no períneo, né? Hoste do períneo. 2 dedos abaixo do umbigo, a gente tem a pelve, né? Sim. Que é outro chakra relacionado à produção, às gonadas. No umbigo, que é 2 dedos acima, a gente tem o plexo solar. Temos o coração, temos a garganta, que é um chakra farígeno. Para a garganta temos o terceiro olho, que é o frontal. Daí temos o coronário, que é o 7º. Então, a tântrica vai trabalhar como? De baixo para cima. Porque eu preciso de uma conexão, eu preciso sentir, o meu cérebro precisa interpretar essa informação e redistribuir essa energia. É como se fosse uma conexão. Isso, vai fazer uma conexão de energias que já existem dentro da gente. O que é isso? O farmaco, ele aumenta nossos hormônios, né? Endorfina, serotonina, dopamina. Porém, a terapia tântrica, como a gente conhece muito como massagem, né? Ela vem te ajudar
nessa produção. E para quem não está tomando nada, você consegue desenvolver com muita facilidade. Muitas vezes os pacientes não precisam nem de 10 sessões, nem de 7, duas, uma já é suficiente para despertar aquele corpo, para tratar uma ejaculação precoce, porque nem toda ejaculação precoce ela é fisiológica, ainda tem que ver isso. Às vezes é só psico. Saiu com alguém, namorou alguém, ou vê muita pornografia, ainda tem isso, né? Sim. Pode desenvolver também uma disfunção psicogênica, é bem comum, por sinal. Mas o homem, como ele precisa de um estímulo visual, ele acaba criando seus gatilhos, né? E esses mesmos gatilhos podem trazer benefício naquele momento, porém, a longo prazo, traz consequências. Aí uma dessas é a ejaculação precoce, ejaculação tardia, falta de libido, perde o desejo pela parceira, pode acontecer muito. Não tem nada a ver com amor, né? Ah, o fulano traiu porque você não dá mais desejo, você não desperta. Apesar que pode acontecer. Muitas mulheres casam-se e se acomodam, deixam de se tratar, deixam de cuidar, não é mais aquela pessoa que ele conheceu, também. E o homem é a mesma coisa, e se acomoda também. Tanto que a gente pode ver isso no nosso dia a dia, entre nossos amigos, entendeu? Então, a tântrica ela vem ajudar. Então, ela está ali, não é só fazer uma terapia sensorial, uma massagem sensorial. Ela vem te ajudar em tudo. Ela vai te reconectar, ela vai te ajudar. Qual é a origem da massagem tântrica ou da terapia tântrica? Na verdade, ela é indiana. Ela existe mais de 2000, porém, o que acontece? Ela já foi muito explorada em um momento, depois deixou de ser. Aí, a partir de uns 300 anos para cá, entendeu? Ela começou a ser mais divulgada, mas ela é muito trabalhada na Índia, entendeu? Não a gente, só que lá que eles trabalham com meditação, entendeu? Eles trabalham na questão da Ayurveda também, que é a alimentação natural. Então, todos eles têm um processo. Então, ela não é só uma massagem. A gente explora muito no Ocidente, mas para lá não. Lá eles exploram mais uma questão de meditação. Entendeu? Mais de ser, mais de conexão com Deus, com o universo, com as coisas, com a natureza. Em que momento a Iranilde se envolveu na terapia tântrica? De onde partiu o teu desejo em ser uma especialista? Bora. Aconteceu porque, por exemplo, eu sofri 6 abusos sexuais, né? Aí eu comecei a trabalhar com masoterapia, né? Quando foi em 2007, tinha Orkut, né? Sim. Eu lembro que eu conheci o Bento. Hoje o Bento, ele é um monge formado na Índia, super gente fina, tem uns 80 anos. Aí, o que acontece? Ele acabou falando, ele me encontrou por ali, né? Ele disse assim, tu não queres aprender o curso de massagem tântrica, que era o nome, né? Só que quando ele falou assim, eu achei muito assustador. Eu não por ele ter falado que tinha nudez, essas coisas, entendeu? Trabalhar com o corpo nu. Eu não veio aquele pensamento de abuso. Mas um pensamento de medo, de julgamento. O que é que as pessoas vão pensar? Ah, isso é programa. Se tu vai trabalhar alguém nu, a pessoa vai querer te oferecer algo e você vai ser induzida. Sim. Não é isso, né? Mas para fazer isso não precisa de nada disso. Aí eu peguei e disse, fiquei assim. Aí passou um ano, aí passou outro ano, aí eu disse assim. Aí veio a necessidade. Um belo dia até alguém perguntou para mim se eu trabalhava com massagem tântrica. Me lembro até bem que era um piloto. Ele disse, nunca ouvi falar. Mas despertou, aí eu acabei indo 6 meses seguidos, né, para São Paulo, fiz o curso com ele, Sim. Aí voltei. Quando eu voltei, essa pessoa estava aqui, aí eu fui atendê-lo. Sim. Foi muito estranho, porque assim, dá um medo terrível, uma insegurança. É o primeiro, eu acho que como todo mundo que faz um curso, que é formado em uma área, você vai fazer o primeiro serviço, dá um medo, dá uma insegurança. Só que ali eu fui passando o tempo, e eu fui percebendo que seria uma grande ferramenta. Perfeito. Isso lá, curso técnico, né? Quando foi em 2013, eu entrei em terapia ocupacional. Então, eu sou formada em terapia ocupacional. E dentro da terapia ocupacional, eu observei que não era explorado a saúde sexual dos nossos deficientes. Sim. Certo? Então, a disfunção está em todo mundo, né? Não precisa ter deficiência de nada. Aí o que acontece? Aí eu peguei e comecei a falar sobre isso, aí começou a vir julgamento, aí fiquei chateada, lógico, né? Mas não desisti. Além do mais, eu pagava minhas contas, pagava a faculdade trabalhando com massagem tântrica mesmo. Aí eu peguei, fui e refiz um outro curso. Aí disse, não, agora eu vou explorar a parte que eu quero trabalhar só disfunção. Quero ver até onde vai o desejo sexual. Perfeito. Porque eu queria entender onde tinha vindo o abuso.
né? A dor do abuso, aquela dor psíquica que ainda perturbava. E tinha as outras pessoas que vinham, então, assim, tu vai tratar uma pessoa com abuso sexual, que desenvolve várias disfunções, ou você ouve e entende aquela situação, ou você passa por aquilo ou já passou. Aí você sabe a dor. Então, eu sei a dor de uma pessoa que passou por abuso e que vai me procurar para fazer um tratamento. E a gente precisa de um longo tempo. Enquanto a gente conversa, Iranilde, o público de casa está tendo a oportunidade de ver, né? E a gente faz questão de ilustrar. Nós gostaríamos até de exibir outros vídeos, mas como tem cenas no explícito, a gente ficou impedido. Mas, de qualquer forma, dá para ter ideia de como funciona uma massagem tântrica. Sempre ela precisa estar com o corpo nu? Sim, a massagem tântrica, se for fazer um tratamento de disfunção, por exemplo, essa imagem aí, eu posso trabalhar a terapia sensitiva, né? Seria somática. Por que acontece? Aí a gente desperta esse corpo, trabalha a parte energética, tanto que é possível sentir friozinho. Você, às vezes, quando vocês estão com frio, não fica arrepiado? Isso. Tipo, o orgasmo, ele pode proporcionar isso. Ele pode proporcionar calor, o frio sem ter os sinaizinhos, sem ter a parte energética, entendeu? Sim. Então, o orgasmo, ele vem de várias formas. Porém, a gente precisa trabalhar a pele, a parte neural dessa pele, entendeu? Os neuroreceptores cutâneos. Porque são eles que vão dar a informação, são eles que vão fazer aumentar essa produção hormonal e são eles que vão fazer o meu paciente ficar consciente daquele tratamento. Sim. Então, se eu tenho uma mulher que tem problema de orgasmo, eu não sinto prazer vaginal, não sinto prazer clitoriano, tudo bem, vamos começar pela pele, depois vamos trabalhar a região genital em um outro momento, conforme os pacotes são feitos, né? Porque eu trabalho, por exemplo, assim, de 3 em 3 sessões, de 7 em 7 dias. Eu preciso de uma janela de 7 dias. Por quê? Porque a janela, eu faço uma sessão hoje, sexta, né? Digamos em você. Sim. Aí eu vou te ouvir, fazer tua escuta, vou analisar teu corpo, vou observar como ele está se comportando, se é o que você diz que tem, se eu vou analisar aquela situação que você falou do seu relacionamento, né? Para ver onde é que ele está, onde é que a gente tem um gatilho negativo, onde é que eu possa melhorar isso e quais os positivos para fazer ficar melhor. Perfeito. Então eu vou precisar disso. Eu preciso fazer essa escuta. E é uma escuta demorada. Por exemplo, tem pacientes que eu chego a ficar até 2 horas. Sim, sim. Porque é necessário. A gente tem medo, a gente tem vergonha, a gente tem preconceito de falar os nossos defeitos, entendeu? As nossas causas mais íntimas. Então, é complicado você sair da sua casa, ir até um terapeuta sexual e saber que você vai ficar despido. Com certeza. Gera toda uma... Namoradinha te dá, né? Com certeza. Tem que ter pelo menos um cheiro no cangote antes, né, Iranilde? Não dá